As 100 maiores descobertas da história. As 10 mais. Esta é a contagem regressiva das 10 maiores descobertas científicas. A natureza matemática de uma regressão coloca a primeira descoberta da contagem como o 10º item dos que estão na lista. Bom, ela é regressiva, ela não é progressiva. Bom, enfim, vamos ao 10º lugar. Eu posso resumir tudo em 2 palavras. Isaac Newton. Ele mesmo, o famoso, o respeitável, o incomparável Isaac Newton, cujo gênio contribuiu imensamente para o avanço da compreensão do mundo à nossa volta. Pense comigo. É uma grande façanha da imaginação perceber que quando uma maçã cai de uma árvore, não apenas a terra está forçando a maçã para baixo, mas a maçã também deve estar puxando levemente a terra para cima. E Isaac Newton foi o primeiro a entender isso. Mas vocês em casa, vocês que estão aí, vocês não votaram nela, não foram seduzidos pela gravidade com seu quadrado inverso ou com a sua atração invisível, que é grande o bastante para controlar não só partículas de poeira cósmica, mas também galáxias inteiras. Não, senhor. Você quis outro tipo de teoria newtoniana. As leis do movimento de Newton. As leis do movimento. Para muitas pessoas, Sir Isaac Newton é a própria física. E isso se deve principalmente a uma série de 3 livros que ele escreveu que contém a segunda grande descoberta de Newton: As leis do movimento. As leis explicam o movimento de todos os objetos físicos. Para ajudar a entender as 3 leis do movimento, pense no hóquei no gelo. É bem simples, você bate em um disco de hóquei e ele continua deslizando pelo gelo. E você pode ver que em uma espécie sem atrito, ele continua deslizando indefinidamente. Quando você bate seu bastão no disco, ele acelera, e a natureza desta aceleração, que o retira do estado de repouso para se mover em velocidade, é explicada pela segunda lei, ou podemos calculá-la utilizando a segunda lei. E a terceira lei diz que quando você bate no disco com o bastão recebe a força igual e oposta à do disco. Em outras palavras, se um dos jogadores de hóquei der um soco no rosto de outro, é tão provável que ele quebre os dedos quanto a mandíbula do outro cara. As leis do movimento de Newton representaram uma corajosa percepção da mecânica de funcionamento do universo. Elas estabeleceram as bases do que hoje se conhece como física clássica. Agora vamos ver a descoberta número 9, mantendo o foco no invisível, os micro-organismos. No início do século XVII, microscópios básicos eram usados em toda a Europa. Os cientistas da época ficaram fascinados por sua habilidade em ampliar um universo assim tão pequeno. Então, em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou as pequenas divisões de um pedaço de cortiça e a chamou de células, porque elas lembravam as pequenas celas onde viviam os monges. Micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi um comerciante holandês fascinado pela ciência. Depois de saber sobre o microscópio de Hooke, ele decidiu construir um para si mesmo. Dr. Gall, para saber o que aconteceu em seguida, eu me encontrei com Joseph Gall, um biólogo celular do Instituto Carnegie, em Baltimore, estado de Maryland. Anton van Leeuwenhoek. O que ele descobriu? Leeuwenhoek descobriu algumas coisas, mas ficou famoso por descobrir os protozoários, que são pequenos animais unicelulares que vivem em águas paradas. E como ele fez isso? Fez isso usando um microscópio que ele mesmo construiu. Você gostaria de ver? Ah, claro que sim. Você tem um microscópio de Leeuwenhoek? Não o original. Eu tenho uma réplica do microscópio de Leeuwenhoek. Ele é formado por 2 placas de latão com um pequeno pedaço de vidro que é a lente. E nós o usamos colocando a amostra nesse pino aqui. Depois, você aproxima bem os olhos da lente desse lado e, fazendo isso, você pode ver a ponta do pino. A amostra, seja um inseto ou qualquer outra coisa, é colocada no pino.
Você quer dar uma olhada nele? Claro. É meio pesado, né? É porque Bom, é de latão, latão, né? era o que ele tinha na época. Em 1675, Leeuwenhoek estava usando seu microscópio para examinar uma gota de água, quando viu uma coisa extraordinária. Um mundo cheio de criaturas que nenhum ser humano havia visto. Micro-organismos. Então, com todo respeito, engenhoca primitiva, Sim. ele descobriu animais unicelulares Exatamente. que hoje achamos tão Isso. normais. Ele ficou mais famoso por descobrir os protozoários, bactérias e os espermatozoides. Mas isso é brilhante. Ele tem uma parte mecânica, um mecanismo de foco. Ele tem todas as coisas que precisamos para observar uma amostra. E funciona. Eles sabiam o que estavam vendo? Quer dizer, eles entendiam o que estavam vendo? Bom, duvido que entendessem o que estavam vendo no sentido moderno, mas ficaram impressionados com todas aquelas coisinhas que estavam vivas na água. As pessoas não tinham ideia de que a água estava cheia de organismos. Acho que eu não tinha ideia de que isso fosse tão pequeno e delicado e, na verdade, tão elegante, porque ele cabe na palma da mão e o que vemos na ponta do pino muda o mundo. Ele muda, realmente. Foi uma ampliação da nossa compreensão da natureza do mundo, de que o mundo à nossa volta não era só coisas mortas, mas estava cheio de vida. Se você for como eu, ou pelo menos parecido, poderia estar morto, não fossem os antibióticos. Algumas vezes durante a vida eu fiquei doente, muito doente. E essas moléculas me ajudaram a vencer a batalha contra a doença. Você escolheu a mais famosa, talvez seja a mais fácil de achar, de descobrir, porque é muito potente. De qualquer forma, a penicilina mudou o mundo. E acredite, eu fico feliz que você a tenha escolhido. Penicilina. Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 milhões de mortos, muitos devido a ferimentos infeccionados. Depois da guerra, as pesquisas para descobrir métodos seguros de repelir os invasores bacterianos se intensificaram. Entre os que se dedicaram ao assunto estava o médico escocês Alexander Fleming. Quando estudava bactérias do gênero Staphylococcus, Fleming percebeu uma coisa incomum crescendo na placa de Petri. Um fungo, o Penicillium notatum. Ele viu que as bactérias que rodeavam o fungo haviam morrido. Isso o levou a especular que o fungo estava produzindo uma substância letal para as bactérias. Ele chamou esta substância de penicilina. Nos anos seguintes, Fleming tentou extrair a penicilina e aplicá-la para tratar infecções. Mas ele não foi bem sucedido e acabou desistindo. No entanto, o trabalho de Fleming mostrou-se inestimável. Em 1935, os cientistas Howard Florey e Ernest Chain, da Universidade de Oxford, encontraram o registro de um curioso, mas incompleto trabalho de Fleming sobre a penicilina e decidiram investigar. Desta vez, eles extraíram e purificaram a penicilina com sucesso. E em 1940, eles a testaram. A equipe injetou doses letais de bactérias do gênero Streptococcus em 8 ratos. Em seguida, injetaram penicilina em 4 destes ratos. Em algumas horas, eles observaram os resultados. Os 4 ratos não tratados com a penicilina morreram. Mas 3 dos 4 ratos que receberam a penicilina sobreviveram. Começando com Fleming e passando por Florey e Chain, nascia o primeiro antibiótico do mundo. Era uma droga prodigiosa. Ela curou muitas doenças que sempre causaram muita dor e sofrimento. A faringite séptica, a febre reumática, a escarlatina, a sífilis e a gonorreia. São coisas que você nunca pensou que pudessem matar.